mis amigos, muy buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, misionero Víctor. Buenas noches. Buenas noches, misionera Evelice. Buenas noches. Que Dios me los bendiga muchísimo. Es muy bueno trabajar con personas espirituales que a usted le gusta. Cuando estoy cerca de los misioneros me siento bien. Me siento maravillosamente bien. Porque son personas que estão no mesmo espírito, sabe? Você habla e não há diferença em você hablar, em você escuchar. É como se estivéssemos conectados em espírito. É uma maravilha, é glorioso. E assim queremos que vocês se sintam com nós. Quando vocês prendem a computadora, o televisor, o tablet, o celular, enfim, qual seja seu dispositivo eletrônico, que você logre alcançar esta ligação, esta sincronização, que haga clique quando estivermos falando, ok? Vamos dar sequência a um seminário glorioso, maravilhoso, que é este seminário Jesus ressuscitado. Hoje vamos para o último párrafo do capítulo 2. Está uma maravilha. Você pode acompanhá-lo aí mesmo, no Facebook, no YouTube. Você busca, ponga o cursor hacia abaixo, hacia arriba, e você vai buscar uma fotografia, que é a fotografia do seminário, que diz Estúdio Bíblico, Santuário Árbol de Vida, e aí diz Jesus ressuscitado, parte 12, que sei eu, e você pode participar com nós outros, ok? Então vamos a este último párrafo, que diz, Beli aí? Esto se debe a que él había transcedido los límites físicos y cuando la puerta estaba cerrada, todavía él pudo ponerse en medio de las personas y permitirles que lo vieran. Esta es la mayor diferencia entre el Señor Jesús posterior y la resurrección, y el que vivió en la carne antes de ella. Aunque no había diferencia entre el aspecto del cuerpo espiritual de aquel momento y como era antes, ahora era un extraño para las personas, porque se había convertido en un cuerpo espiritual después de resucitar de entre los muertos. Víctor. Esto se debe a que él había trascendido los límites físicos. Y cuando la puerta estaba cerrada, todavía él pudo ponerse en medio de las personas y permitirles que lo vieran. Esta es la mayor diferencia entre el Señor Jesús posterior a la resurrección y el Señor que vivió en la carne antes de ella. Aunque no había diferencia entre el aspecto del cuerpo espiritual de aquel momento y como era él antes. Ahora era un extraño para las personas, porque se había convertido en un cuerpo espiritual después de resucitar de entre los muertos. Ok? Esto se deve a que ele havia transcendido os limites físicos. Ele havia transcendido os limites físicos. Em outras palavras, mais sencillo, ele havia deixado de ser um mortal e passou a ser um corpo celestial, espiritual, ressuscitado, ok? E quando a porta estava cerrada, todavia ele quem? Jesus, pudo poner-se em meio das pessoas e permitir-lhes que lo vieran. Esta é a maior diferença entre o Senhor Jesus posterior a la resurrección y el que vivió en la carne antes de ella.
aunque não havia, observa bem essa expressão, aunque não havia diferença entre o aspecto do corpo espiritual de aquele momento e como era ele antes. Agora era um estranho para as pessoas, porque se havia convertido em um corpo espiritual depois de ressuscitar de entre os mortos. Mira que coisa interessante. Muita atenção aí, senão não vai entender. Ive, Vitor, você de casa, atenção, agora é momento de poner la cachola, el coco, el cerebro aqui de vuelta. Agora os neurônios começam a mover-se. Pensemos, porque pensar é grátis. Muita atenção, Iveli. Atenção, Vitor, não lo leia mais. Mire cá. Ponga bastante atenção. Ojo. Disse aqui, eu hice questão de poner isso, que ele, o corpo de ele, não havia diferença. O corpo físico para o corpo espiritual. Não era diferente, ele era igual. Verdade? Sim. Agora, eu pus um texto aí. Agora era um estranho para as pessoas. Por que ele era um estranho para as pessoas? Ensina-me isso, diga-me isso, e você de casa também. Como ele era um estranho para as pessoas, se o corpo dele era o mesmo? Porque se había convertido en un cuerpo espiritual. Ele era um corpo espiritual, pero mira, eu digo aqui que o corpo espiritual era igual ao corpo de antes. Pero las personas no eran igual, porque Ahí lo reconocían a él como físico y no como espiritual. Aí está a coisa. Aí está a coisa. Você escutou? Eu vou pedir à missioneira que repita. A pergunta é essa: se Jesus ressuscitado era igual que o Jesus físico, sua aparência era igual, por que ele era estranho para as pessoas? Porque las personas lo veían como una persona física y no como espiritual. Aí está. Você captou, Vitor? ¿Usted entendió? Sí. ¿Qué entendiste? Lo que entendí yo fue que ellos solo conocieron al Jesús físico, o sea, nunca tuvieron esa experiencia de conocerlo espiritualmente. Ok, estamos bem, pero aún não cheguei onde quero, pero estamos bem. Se ele era o mesmo Jesus, físico e espiritual, a aparência era igual, por que para as pessoas ele era estranho? Nós falamos disso já no começo do seminário. Você sabe, escreva-lo aí se você sabe. Se o corpo espiritual era igual ao corpo físico, por que ele era estranho para as pessoas? Personas también en espíritu. Essa é a resposta. Ele não era estranho para todas as pessoas. Ele era estranho para algumas pessoas. Ele não cambiava. Na verdade, não era estranho. É que os olhos das pessoas, se recuerda de Tomás? Hasta no verlo creer. Eran físicos. Hã? Eran físicos. Eram físicos. Eram físicos. Ok? Se você tem olhos espirituais, vuelvo a mesma prédica do princípio. Se tem olhos espirituais, entenderás coisas espirituais.
Se você tem ojos físicos, só entenderás as coisas físicas. Então, o grupo de pessoas que seguiam a Jesus, os que tinham ojos físicos, creia que Jesus era fantasma, creia que Jesus não existia, aquele Jesus, porque os olhos eram físicos. Isso não era só quando Jesus ressuscitou, não. Vocês se recordam de Pedro quando viu Jesus caminhando sobre as águas? Se recuerda deste episódio? Se recuerda? Que dijo Pedro? Se eres tu, déjame que eu camine hacia ti. E Jesus lhe disse, venga, pois. Então Pedro começou a caminhar sobre as águas. Em seguida, Pedro se hunde. Verdade? Por quê? Porque não tinha os olhos espirituais e começou a mirar as olas. Com medo, se hundiu, porque os olhos não eram espirituais. Quando mirou a Jesus caminhando sobre as águas, quero deixar claro, ele disse, se eres tu, se eu mirar a Jesus caminhando sobre as águas, eu jamais ia dizer se eres tu. Se Jesus me disse, Roberto, estou aqui caminhando sobre as águas, eu digo, vai na fé, Senhor, vá com todo, Deus é contigo. E já está ali por aí. Eu não ia dudar em nenhum momento. Por quê? Porque eu sei que Jesus está aqui. Parece uma loucura, óbvio que parece uma loucura, isso não vai acontecer. Suele de não acontecer, mas se eu estou em la casa, que sei eu, e aparece Jesus, não vai acontecer, mas aparece Roberto, eu te amo, eu também te amo, meu amor. Não há por que dudar do poder de Jesucristo. Não estou dizendo que vai acontecer, porque suele de não acontecer, ok? Não vai acontecer. Pelo menos em 30 anos eu nunca lo vi. Tem pessoas que lo vê a cada rato, lo vê na igreja, eu não sei que tanto Jesus ele vê. Eu nunca vi, eu nunca lo vi. Mas eu não necessito ver, porque eu sou diferente de Tomás. Eu creio. Importante é crer. Então, entendamos para terminar esse parágrafo, que já estamos juntos há 13 minutos. Por que, Iveli? Por que, Victor? Porque você, Lúcia, Lucrécia, porque você, Brenda, Karina de Vidia, Audélia, porque você de Suíça, porque você Marco, porque você Fernanda, porque você crê que as pessoas miravam a Jesus estranho quando ele havia ressuscitado. Mira que coisa, eu mesmo hice esse ruego aqui nesse seminário, eu hice esse ruego de palavras. Se ele era igual, por que a gente lo mirava diferente? Se ele era igual, por que a gente lo mirava estranho? A verdade não é que a gente lo mirava estranho. Não é que ele era estranho para as pessoas, ele era estranho para algumas pessoas, pessoas que não tinham a condição de mirá-lo com olhos espirituais. Termino igual que nos dias de hoje. Se você disse a uma amistade sua que você se encontrou com Jesus, que você vive para Jesus, aquela amistade se aleja de você. Aquela amistade não te vai entender. Você tem que saber hasta hablar, que eles vão pensar que você é louco. Pero a verdade não é que você seja louco,
es que aquella persona não entende o grado de espiritualidad o nivel de espiritualidade que você tem. Eu sou entendible para muitas pessoas. Eles não me vão entender. Por isso, em la maioria das vezes, quando o tema começa a quedar difícil, eu digo à pessoa, deixemos assim, é melhor. Eu digo isso. Em Brasília, eu cansei de dizer isso. Roberto, Roberto, mais, deixa-lo assim, é melhor. Melhor que eu não te amo, tu não lhe vai gostar. Melhor deixemos assim. Por que deixemos assim? Porque eu não posso discutir algo espiritual com pessoas físicas, carnais. Eles não me vão entender. Por isso há tantos problemas entre cristianos crentes e não crentes. Porque um não respeita ao outro. Respeita as pessoas. Eu te estou falando, você a lo mejor apaga o vídeo, já não quer mais mirar nenhuma programação minha. Estamos bem, ok, never mind, tranquilo. Tranquilito. Porque você não é obrigado a pensar como eu. Mas só quisiera que você reaccionara, racione um pouco. Quisiera que você racionara sobre o que eu estou dizendo. Pense um pouquinho. Não necessita estar de acordo com Ivelice. Não necessita estar de acordo com Vitor. Não necessita estar de acordo comigo. Mas pense um pouquinho em lo que estamos legendo a você. Assim que daremos sequência a esse seminário. Miércoles de hoje em 8, Jesus ressuscitado, parte 3. Vamos dar início ao terceiro nível desse seminário. Agora, então, como sempre, nossa programação, vamos ao momento de la bendição, de la oração com os ángeles de Deus, os siervos del Senhor, orando la oração del Padre Nuestro. E em seguida vuelvo orando por la bendição del vaso com água. É momento de oração. Oremos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ó Deus querido e Padre amado, eu te alabo, te glorifico, te exalto por dia mais de vida e por mensaje glorioso como este del seminário. Consagra agora, Senhor, este vaso com água, que quando de ele lo bebamos, seamos bendecidos. Que todos sejam agraciados por su poder. Como ministro de sua palavra, eu determino bendecido el vaso com água em el nome del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bebamos del água com fé. Amém. Meus amigos, aqui nos quedamos uma vez mais. Estivemos juntos 19 minutos com 49 segundos de palavra de vida para seu coração. Quero invitar-lhes a todos vocês a que traga uma prenda de roupa
uma fotografia para poner aqui detrás mío el altar del Senhor, para que podamos orar e clamar em favor de sua família. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Será hasta domingo ou hasta miércoles com um seminário mais para o crescimento espiritual. Bendiciones a todos, nos vemos.